Olá, está começando mais um Trilhas do Nordeste. Eu sou a Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidências nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! No quadro Sertão da Gente, vamos ficar por dentro do 10º Seminário Nacional da Agrobiodiversidade e Sementes Crioulas, realizado pelo Movimento Camponês Popular no Recife. Já no território da solidariedade, a gente vai conhecer o Centro de Atendimento a Meninos e Meninas, que atua de diversas formas no fortalecimento da educação infantil em Pernambuco. E a prosa do Aqui Pra Nós é sobre a forma como nos relacionamos com o envelhecimento. O início do mês de outubro é marcado pelo Dia Internacional do Idoso. E no Balaio Cultural vamos entender a luta das quebradeiras de coco pelo acesso livre aos babaçuais. Esta semana, o Movimento Camponês Popular, o MCP, realizou o seu 10º Seminário Nacional de Agrobiodiversidade e Sementes Crioulas no Recife, em Pernambuco. O repórter Rodolfo Rodrigo foi até o evento e traz para a gente um resumo sobre os principais debates. O MCP está completando 15 anos de atuação em 2023. O Seminário Nacional da Agrobiodiversidade e Sementes Crioulas, o SENASEC, organizado pelo Movimento Camponês Popular, está celebrando uma década de sucesso na promoção da agroecologia e da soberania alimentar. A 10ª edição do seminário foi realizada na Universidade Federal de Pernambuco entre os dias 2 e 5 de outubro e reuniu agricultores, pesquisadores, ativistas e estudantes de todo o Brasil em um encontro da diversidade e da resiliência da agricultura sustentável. Sob o tema Comida Saudável, Dever do Estado, Direito do Povo, Compromisso Camponês, o SENASEC destacou a importância da agroecologia como um caminho para a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis. E a semente, ela tem um papel fundamental, que é garantir a autonomia na nossa produção. Sem as sementes, sem as nossas sementes, que são as sementes da vida, não é possível produzir comida saudável para o povo brasileiro. Não é possível produzir comida de qualidade com semente transgênica usando agrotóxicos. O que a gente precisa é produzir alimentos em quantidade, com qualidade, para toda a sociedade brasileira. E as sementes crioulas, as sementes locais, as sementes da paixão, as sementes da vida, que tem tantos nomes, né? Elas são fundamentais para isso. Não é possível fazer sem. Por isso, o nosso seminário está fazendo esse debate da proteção da agrobiodiversidade. Durante esses 4 dias, os participantes vivenciaram uma série de debates, exposições e experiências práticas que contribuíram nas perspectivas sobre a agricultura familiar e a conservação da agrobiodiversidade. O agricultor Edson Almeida, que veio de Sergipe, contou sua técnica de preservação de sementes crioulas. 100% crioulas, aquelas de cultivo agrícola a gente sempre adquire testada, já certificada, se não está contaminada por transgenia. A gente não usa aditivos químicos artificiais, né? Sempre que a gente precisa fazer algum controle, sempre algum controle biológico, alguma cauda, algo produzido mesmo na própria propriedade, que a gente chama de bioinsumos, né? A gente mesmo produz, a gente usa na propriedade, sem aquela adição química e sem estar dependendo da indústria do agro aí que nos escraviza se a gente deixar. Variedades de sementes crioulas são populações conservadas que foram obtidas através de seleção e cruzamento natural realizadas pelos agricultores ao longo de muitas gerações. O agricultor José Belchior veio de Goiás para compartilhar os saberes das sementes crioulas. Essa semente aqui é semente de resgate, é uma semente local, que é de milho, e é semente crioulas. São toda essa sacaria. O gengilim, ele tem um papel fundamental de fazer um controle de formiga, para que as plantas saiam, não precisa usar nenhum repelente. O amendoim também, todas as sementes são crioulas. Esse é o amendoim vermelho, também produzido aqui em Pernambuco. Aquele feijão bem bonito, vistoso,
Feijão branco chama feijão de porco, ele serve para alimento humano, mas também para recuperação do solo. Além da grande festa que foi o seminário, o MCP celebrou os 15 anos de existência, proporcionando oportunidade para que camponeses e camponesas de diferentes estados compartilhassem suas práticas individuais e coletivas de manejo agroecológico, agrobiodiversidade e preservação das sementes crioulas. Vez ou outra a gente traz aqui no território iniciativas com foco no fortalecimento dos direitos de crianças e adolescentes. E hoje vamos conhecer mais uma. É o Centro de Atendimento a Meninos e Meninas, o CAM, que atua há 35 anos na cidade do Recife, em Pernambuco. Vamos saber mais. Produção de hortaliças, sala de artesanato, leitura e uma quadra de esportes. São nesses espaços que as crianças da comunidade Linha do Tiro, no Recife, são acolhidas pelo Centro de Atendimento a Meninos e Meninas, o CAM. O centro, que foi criado em 1983, tem a missão de apresentar possibilidades aos pequenos sonhadores. De acordo com Roberta Barros, fundadora do CAM, mais de 5.000 crianças já passaram pelo centro. E a grande parte delas são filhos de ex-alunos. Um dos critérios para a criança participar é ser morador da comunidade, é estar matriculado na escola pública. E uma coisa também muito importante é que a maioria das crianças são filhos das pessoas que já foram do CAM. Então, naturalmente, as crianças começam a participar. A gente não tem assim, abriu inscrição, fechou a inscrição. Não, 90% são filhos das meninas e dos meninos que já foram do projeto. Entre as atividades desenvolvidas no CAM estão a pré-escola, oficina de leitura, a alfabetização, atividade de apoio pedagógico e educação musical. Além disso, o projeto Quintal do Futuro, com hortas hidropônicas, é uma oportunidade para as crianças aprenderem sobre agroecologia. Que as crianças começam a ver as plantas nascerem, as plantas crescerem e ver de onde vem tudo isso, né? O Quintal do Futuro para a gente é uma coisa muito importante, porque eles estão vendo ali a natureza, eles moram em barracos muito pequenos que não têm condições de plantar, né? São espaços muito pequenos. Do bom exemplo aprendido, Maria Elisângela da Silva, hoje educadora do centro, foi aluna e tem 2 filhos participando ativamente das atividades. Se não fosse aqui, muitas crianças não teriam um porto seguro, ficariam na rua. Entendeu? Aí, com muitas crianças que já fui daqui, como eu já fui também, não tinha esse espaço de lazer, de atividades, de lanche, de comida, de coisas assim. Como a gente dizia antigamente, meus irmãos, muitas coisas, lanchava aqui, comia aqui, então a gente não tinha isso em casa. Muitas coisas também, infelizmente, não tem isso em casa. Aí isso é um pouco seguro na educação, na alimentação e no lazer. Há 40 anos, o Centro de Atendimento a Meninos e Meninas tem possibilitado a mudança de perspectiva da vida das crianças e adolescentes da periferia do Recife. Todas as atividades são mantidas através de doações. Para conhecer o trabalho do centro e fazer doações, acesse @CAMBrasil. Na data do 1º de outubro é lembrado o Dia Internacional do Idoso. A gente proseou sobre um assunto muito interessante aqui para nós essa semana. Você já parou para pensar sobre como lida com o envelhecimento? A psicóloga e coordenadora da Gerência de Saúde da Pessoa Idosa de Pernambuco, Mireille Moura, trouxe reflexões importantes na entrevista para a Ialê Tairini. Vamos conferir. Olá, gente. Eu estou aqui hoje com Mireille Moura. Ela é psicóloga e especialista em psicologia hospitalar. Seja bem-vinda ao Trilhas do Nordeste, Mireille. Bom, Mireille, para a gente começar,
A gente vive numa sociedade em que as pessoas estão vivendo mais, né? Mas que ainda assim o senso comum enxerga o envelhecimento como um problema. Por quê? Veja, a gente tem alguns elementos que podem ser considerados para a gente pensar essa questão do envelhecimento ser atrelado a um problema. Talvez a própria questão cultural e sociocapitalista, de se pensar na questão da valorização do sujeito a partir da produtividade, e aí a ideia do senso comum é que o velho ele não produz mais, ele não é mais tão produtivo, pode ser uma das justificativas. Uma outra coisa, um outro fenômeno, outro aspecto que a gente pudesse pensar em relação às causas desse senso comum, pensar assim, é a cultura do jovem para sempre, de que as pessoas, ao envelhecerem, elas, pelo próprio processo natural, porque o envelhecimento é um processo natural para todo ser humano. Mas aí o aspecto físico, ele denuncia que essa pessoa ela não está mais naquele padrão de beleza que é tão divulgado, né, almejado, incentivado pela indústria da beleza e pela ideia de uma juventude eterna, né? E que, na verdade, isso não é o natural, nem é o que acontece. Então, a gente pode pensar num fator econômico dessa questão da produtividade, pode pensar, e aí, nesse fator econômico, a gente pode também trazer, atrelado a isso, uma perspectiva capitalista, de produtividade, de geração de renda, né? E aí, isso é algo que é totalmente equivocado, porque isso não quer dizer que o idoso ele não continua produzindo, né? Talvez a gente pudesse pensar nas razões que, de repente, o impedem de produzir tanto quanto eles poderiam. Mas aí tem essa questão econômica, capitalista, tem essa questão social e cultural que tem a ver com o fato dessa juventude eterna, da beleza enquanto modelo. Isso, inclusive, pode ser muito compreendido e visto, né, pela questão de que a gente vive numa sociedade do espetáculo, em que as pessoas elas seguem padrões e modelos a todo custo, né? Então, a gente tem aí uma indústria de cosmético cada vez mais em ascensão, a gente tem uma indústria de beleza que tem a ver com a questão de uma produção de vários e vários procedimentos estéticos que continuam promovendo essa ideia da beleza e da juventude. Então, não se pode mais ter marcas, não se pode mais ter traços de expressão, porque existem procedimentos que meio que mitigam isso, tiram isso do sujeito, essas marcas, porque isso significaria exatamente envelhecimento. Então, para além da questão do tempo da vida e desse olhar social sobre o envelhecimento, o que seria envelhecer? Pois é, Alice, é tão interessante a gente falar, né? Um processo natural, natural de desenvolvimento para o ser humano, especificamente porque é desse público que a gente está falando, e tanto que a gente estuda desde muito cedo que o ciclo vital ele tem várias fases, né? E aí o envelhecer seria essa construção, esse perpassar por outras fases, mas não deveria significar estagnação. A questão é tão interessante, Ale, que a gente hoje pensa a velhice diferente de outros tempos da nossa civilização. Há momentos anteriores da história da civilização em que o idoso ele tinha uma perspectiva diferente no contexto social. Ele tinha um status diferente. E aí ele era, ao invés do que hoje a gente encontra, né, atrás da ideia da novidade, de não ser mais de ser algo ultrapassado, antes ele era considerado um sábio, um mestre em civilizações anteriores. Hoje a gente já tem uma outra perspectiva nessa ideia do que é envelhecer, não mais como um processo que é natural e que é necessário, né? Existiam civilizações em que os velhos eles precisariam sempre existir, porque eles eram sinal de experiência, de repasse de informações. Exatamente o contrário do que a gente tem hoje.
né? Mas continua sendo um processo natural do desenvolvimento humano. E nisso de enxergar o envelhecimento como um problema, como a gente falou anteriormente, temos falado bastante também no último período sobre o etarismo. O que seria esse etarismo? O etarismo é um preconceito que tem a ver com a idade das pessoas. Ele não é exclusivo em relação aos idosos. O etarismo ele também é vivenciado em outras fases, em outros grupos de faixa etária. Por exemplo, os adolescentes muitas vezes sofrem etarismo, né? Por conta da ideia de que não sabem fazer nada, não têm responsabilidade, porque são adolescentes, porque são jovens. Então, todo preconceito que é vivenciado por conta de uma idade é chamado de etarismo. Então, por fim, Mireille, como é que você acha possível melhorarmos a nossa relação com o envelhecimento e com as pessoas idosas? Eu penso, e aí a gente pesquisando sobre esse assunto, uma das primeiras questões é a gente discutir isso no campo educacional. Então, políticas dentro das escolas, de discussão, de debate e de conhecimento do que seria envelhecimento é uma das primeiras questões. Então, as questões educacionais, elas estariam aí ao mesmo lado que políticas públicas que pudessem estar relacionando a uma valorização dessa fase da vida, com campanhas que pudessem levar conhecimento às pessoas do que é, de fato, o envelhecimento. Espaços como esse que a gente está aqui refletindo sobre o envelhecimento, políticas públicas relacionadas também ao mercado de trabalho, que pudesse, de fato, efetivar vagas. E aí sim, porque não é algo que a gente possa pensar de uma forma pequena, sabe? É algo maior. Então, precisa perpassar por uma nova organização social mesmo. Primeiro que a gente precisa de espaço de debate, de discussão, mas a gente precisa também de campanhas educativas, não só nas mídias, não só em espaços públicos, mas também dentro das escolas, que pudesse discutir isso. Nessa perspectiva das políticas públicas, espaços que de fato fossem pensados, espaços públicos que pudessem ser pensados também para o público nessa idade, né? Porque se a gente olhar coisas assim simples, né? A organização da cidade não é pensada para o idoso, ou também para o idoso, né? Desde de degraus, desde acesso a vias públicas, sabe? Não é pensado para esse público. Então, é necessário que a gente repense de forma mais global e complexa a sociedade como um todo, desde os espaços educativos aos espaços públicos, sendo capitaneados por políticas públicas que, de fato, visem o fortalecimento desse público. Mireille Moura, muito obrigada pela sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Por nada, Ela, foi um prazer e tomara que a gente consiga plantar aí a sementinha nas pessoas de uma reflexão, que a gente vá mudando o que se pensa e a forma que se age em relação ao envelhecimento e às pessoas idosas. Quebradeiras de coco-babaçu dos estados do Maranhão, Pará e Tocantins fortalecem a luta pelo livre acesso aos babaçuais, fonte de renda para milhares de famílias. Essas famílias têm resistido às investidas do agronegócio na região, que envenena a biodiversidade do território. Entenda com a reportagem de Mariana Castro. Fruto de palmeira nativa da região norte e áreas do Cerrado, o babaçu está concentrado nos estados do Maranhão, Pará e Tocantins,
onde se destacam mulheres organizadas em defesa da produção agroecológica e do meio ambiente. Cheias de garra e com muita história de resistência para contar, elas são linha de frente na luta contra os agrotóxicos e pelo livre acesso aos babaçuais em seus territórios. A Organização das Mulheres Quebradeiras de Coco Babaçu teve início por volta dos anos 80, com grande apoio de Padre Josimo, assassinado pelo seu envolvimento na luta pela terra na região do Bico do Papagaio. Entrar em organização foi mesmo depois do Padre Josimo, porque ele falava muito da gente se organizar, que a gente tinha que se organizar com uma agricultura familiar, com uma quebradeira de coco também. A gente tinha que se organizar, senão a gente não tinha aquilo que a gente tinha vontade de ter, né, sabe? E aí a gente começou a se organizar, criamos a Zumbi, criamos o Movimento Feira Estadual das Quebradeiras de Coco, e criamos uma associação local lá do Buriti, que era a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais, e daí por diante a gente foi fazendo a rede. Da palmeira do babaçu, tudo é aproveitado pelas quebradeiras, em forma de artesanato, farinha, óleo, azeite e cosméticos. No entanto, as mulheres e as palmeiras estão ameaçadas pelo avanço do agronegócio nos territórios de babaçuais, cercado por atividades de monocultura com uso excessivo de agrotóxicos. Mas o que nos chama mais atenção são os impactos causados pelos agronegócios, que eles só produzem com muito agrotóxico. E nós, quebradeiras, no nosso eixo agroecologia, estamos aqui sensibilizando da importância de fazer a nossa produção com respeito à natureza, à sociobiodiversidade. Produtos onde a gente possa comer com segurança alimentar. Nós repudiamos em cada momento a atitude do capitalismo representado hoje no agronegócio. A luta das mulheres contra os impactos do agronegócio ganha ainda mais força a partir da aprovação de uma lei chamada Babaçu Livre, em 2007, no município de Lago do Junco, no Maranhão. A lei cria regras para a exploração e preservação da espécie, além do livre acesso aos babaçuais. Desde então, as mulheres lutam pela aprovação e cumprimento da lei em outros municípios e nas assembleias legislativas. A Lei Babaçu Livre é uma lei que nós transformamos em artigo para ser avaliada em câmaras de deputados, considerando os problemas que a gente vivencia no nosso dia a dia, e esses problemas são antigos, desde 70, 80, 90, que é como o corte do cacho, o corte da palmeira, colocar agrotóxico nas pindovas, jogar agrotóxico de avião. Esses impactos destroem o nosso bem viver, esses impactos não simbolizam o que nós corre atrás, que é de plantar consociado ao babaçu. A organização das mulheres em torno do babaçu se fortalece a cada ano, como símbolo de resistência e liberdade em territórios marcados pela grilagem e violência no campo. Se nós não lutar para manter o meio ambiente em pé, nós não temos vida, porque nós sobrevivemos por causa da natureza, da floresta. Nós somos guardiãs dela. Se acabar as palmeiras, nós não temos produto e nem tem trabalho, e nem renda. Essa luta não é fácil, mas vai ter que acontecer. As mulheres organizadas têm que chegar ao poder. E o programa Trilhas do Nordeste está chegando ao fim. A gente agradece a sua audiência, lembrando que pode enviar sugestões de pauta para o programa. É só mandar no e-mail pautape@brasildefato.com.br. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras, às 9 da noite.